Antes de tudo, eu quero assinalar uma frase, para que ela fique expressa e petrificada aqui no espaço. Tenho duas testemunhas de categoria aqui ao vivo, que serão meus entrevistados. Do meu lado direito, o presidente do SATOSP, o Sindicato dos Acupunturistas e Terapeutas Orientais do Estado de São Paulo, Odair Sabione, que reconheço como autoridade a um sindicato a que estou filiado. E aqui do meu lado esquerdo, a colega fisioterapeuta e acupunturista Marina Matias. Duas testemunhas ao vivo e todos vocês que nos assistem agora ao vivo, e também aos que assistirem posteriormente, já que esta edição do Salutes vai ser disponível pelo Vimeo e todos estão convocados a testemunharem também. Uma frase que se petrifica, que é a seguinte: eu amo a medicina. E poderia completá-la com um profundo respeito que tenho pelos médicos. Meu filhote, estudante de medicina, terceiro ano, esteve aqui recentemente, sendo homenageado na Escola Paulista de Medicina, aliás, está se dando muito bem. Muitos médicos são amigos sinceros, muitos outros são parentes e muitos outros ainda são pacientes. E todos os médicos que são aqui convidados acabam sendo entrevistados, amigos, e são muito bem recebidos e muito bem respeitados como tal. Falamos a mesma língua porque saímos de uma premissa básica, do amor que temos pelo nosso trabalho e pela dedicação que prestamos a quem nos procura. E com esta autoridade de amor sincero, profundo e honesto, que eu falo o seguinte: a acupuntura existe há 5.000 anos e não foi criada nem desenvolvida dentro dos muros das universidades ocidentais. E não é uma situação em que aventureiros estão tomando-a de assalto. Aliás, diria ao contrário. São aventureiros que respondem ou que se assumem como chefes de determinadas entidades médicas, que felizmente não representam toda a categoria, querem tomar de assalto a acupuntura sem a devida prática e competência para tal. Sem a devida prática e competência para tal. Informo que, como diretor de comunicação da Associação Brasileira de Acupuntura, professor na mesma entidade, eu luto contra a aprovação do projeto do ato médico e suas pretensas razões dignas da Idade da Pedra, corporativista e retrógrada, desde quando formei em acupuntura no final dos anos 90. Antes ainda do final dos anos 90. E minhas razões são simples. A acupuntura é maior que qualquer especialidade médica. Primeiro que não foi forjada na Academia Ocidental, como eu disse, existe há 5.000 anos e ela é muito maior que qualquer especialidade médica. Aliás, dá guarida a qualquer uma delas. Ela pode ser aplicada na clínica geral, na gastroenterologia, na neurologia, na geriatria, no pré e no pós-operatório, na ortopedia, na clínica cardiológica, etc, etc e etc. Então eu repito aqui, a acupuntura é maior que qualquer especialidade médica, que, como eu escrevi no meu Facebook na semana passada, o Conselho Federal de Medicina deveria estar mais atento em relação à proliferação de escolas ruins de medicina aqui no Brasil, o reconhecimento de universidades da América Latina que não preparam adequadamente o profissional, do que querer ampliar o seu mercado de trabalho. Eu acho que tem muita coisa, muitos processos de erro médico, muitos médicos sumindo para o exterior depois de fazer plásticas, muitas pessoas morrendo em cirurgias plásticas. Eu acho que tem muito assunto do Conselho Federal de Medicina se preocupar, ao invés de falar ou querer uma reserva de mercado para a acupuntura. O que vimos a partir da terça-feira da semana passada é uma receita bombástica. Uma entidade médica afoita, que felizmente não representa a totalidade da nobre classe laboral, e jornalistas despreparados para a área da saúde, que engolem e repetem e falam e publicam coisas que não têm fundamento verídico, jurídico, essencial. Qualquer parte do jornalismo tem que ouvir sempre o outro lado, a tal da imparcialidade, que nesse programa aqui hoje não tem. Nos próximos estão abertos para qualquer tipo de parcialidade, mas nesse aqui não.
Então, a notícia foi publicada de todo jeito, nas emissoras de rádio, jornais, sites, TV, a de que a partir de agora só os médicos podem aplicar a acupuntura. Isso não é uma verdade. O Conselho Federal de Medicina de Brasília conseguiu uma vitória e saiu a estimular tal publicação. Isso é só uma versão. Para esclarecer melhor o que está acontecendo, eu recebo aqui no Salutes o Odair Sabione, que é presidente do SATOSP, como eu disse, é o Sindicato dos Acupunturistas e Terapeutas Orientais aqui do estado de São Paulo, e a fisioterapeuta acupunturista colega Marina Matias. Vamos fazer uma mesa redonda, né, que não é bem redonda, é meia lua, e em que eu representarei também os acupunturistas, técnicos ou não. Muito boa tarde, Odair. Seja muito bem-vindo ao Salutes, é um prazer recebê-lo aqui. Prazer é meu estar aqui, poder estar defendendo a nossa categoria mais uma vez, diante de uma, para não ser muito deselegante, diríamos assim, de uma notícia inverídica, para não dizermos mentirosa, né? Uhum. Não fundamentada em fatos. Não, até porque o acórdão do TRF, primeira sessão, que é não foi divulgado ainda, ninguém sabe, não está publicado, ninguém sabe ainda o que ele diz exatamente. Então, tudo que se falar em cima deste acórdão são meras conjecturas, porque nós não podemos afirmar nada, enquanto não tivermos com esse acórdão na mão. Mas, de qualquer maneira, o que se sabe, o que foi ventilado pela imprensa, que foi publicado nos sites, é de que o TRF, o Tribunal Regional Federal, que além disso tem duas instâncias, o Superior e o Supremo Tribunal, portanto não é a última instância, teria dito que os fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, psicólogos e farmacêuticos, se não me engano, não poderiam praticar acupuntura. Porque essa foi a ação que eles entraram lá em 2001, 2002, tentando revogar as resoluções poderíamos dizer, acho que de todos os conselhos da área da saúde, porque todos eles acabaram reconhecendo a acupuntura como uma especialidade. Nessa ocasião, o Conselho Federal de Medicina entrou com ação contra todos os conselhos, alegando que o Conselho não poderia, através de resoluções, alterar o escopo da sua profissão. Esquecendo que eles estão lutando contra eles próprios, porque a acupuntura também não consta como escopo da profissão de médico. Por falar nessa coisa, daí, com a sua permissão, primeiro que os conselhos regionais e os conselhos federais de profissão, eles não têm o poder de força para criar legislação. Isso não existe em lugar nenhum, em país do mundo nenhum. O que se pode é fazer requerer como é o projeto do ato médico, que vale a pena. O projeto do ato médico visa colocar quais são os fundamentos do trabalho do médico, o que a gente aprova. O que a gente não aprova é proibir outras categorias de trabalhos que foram feitos anteriormente para ter uma exclusividade médica. A Ana Maria está colocando aqui que a acupuntura somente poderá ser exercida por médicos de acordo com o julgamento no TRF da primeira região. A decisão tomada na terça-feira, durante a análise de recurso interposto pelo CFM, passa a valer a partir da publicação. Só que o CRF, que é o Conselho Regional de Farmácia, já avisou que vai interpor recursos ao julgamento final. No entanto, a proibição irá valer. Foi isso que a Ana Maria colocou escrevendo. O Rafael pergunta o seguinte: por que os outros conselhos não foram mencionados nesse momento? De enfermagem, odontólogos, educadores físicos, biomédicos e etc. Você quer responder? Primeiro porque tudo que foi divulgado foi uma divulgação feita pelo próprio Conselho Federal de Medicina. Ninguém mais teve acesso ao julgamento. O Conselho Federal de Medicina esteve presente ao julgamento dos recursos e trouxe de lá essas informações, que nós não sabemos se são verdadeiras ou não, até que ponto isto
são só esses conselhos ou mais conselhos? Nós tivemos alguma coisa, eu já tive conhecimento que existem outros conselhos também, que não só esses 3, que também foram a julgamento. Então nós não sabemos exatamente o quanto, enquanto não tivermos acesso ao acórdão, e até agora ele não foi publicado, não foi aberto a todos, né? Eu repito e coloco de novo a chamada... Alô, mesa? Eu repito e coloco de novo a chamada desse programa. Uma entidade afoita, que não representa toda a categoria, e jornalistas despreparados que falam isso. Que a acupuntura agora só pode ser praticada por médico. E a gente está vendo que não é nada disso. Eu quero agradecer ao paulistano por uma excelente pergunta que ele fez. Quando a acupuntura surgiu no Brasil e como o Conselho de Medicina se posicionou? Excelente pergunta, paulistano, eu agradeço por isso. A acupuntura chegou no Brasil no final dos anos 50 por um massoterapeuta que depois se tornou fisioterapeuta chamado Frederico Spett, que estudou na França com Soulier de Morin. Um dos discípulos de Soulier de Morin, Frederico Spett, veio ao Brasil. O Dr. Evaldo Martins Leite, presidente da Associação Brasileira de Acupuntura, aqui tenho a honra de conhecer, e ele me nomeia aqui como seu representante, eu não tenho capacidade mínima para isso, porque ele é um grande homem e um grande acupunturista, uma pessoa digna, médico cardiologista, processado pelo CRM por ensinar acupuntura e praticar acupuntura. Ele fundou a Associação Brasileira de Acupuntura, na verdade, antigamente o Núcleo de Acupuntura, de Medicina Chinesa, que virou a ABA, em 1959. Ele se formou e começou a fazer as primeiras turmas aqui no Brasil. Depois de 60 para cá, várias outras escolas surgiram e tal. Até 1995, portanto, ontem, do ponto de vista histórico, a acupuntura era tratada pelos médicos como charlatanismo. Charlatanismo até 1995. A Marina Matias, inclusive, fez uma pesquisa. Em 1972, o próprio CREMESP, o CRM aqui de São Paulo, reconhecia que a acupuntura não era uma especialidade médica. Aproveitando esse fato histórico, eu vou ler um trecho aqui do e-mail do Dr. Evaldo Leite sobre essa decisão do TRF. A decisão do TRF vai, entre outros terríveis erros, de encontro, isto é, contra a competência dos Conselhos Federais da área da saúde para determinar o âmbito de atividade legal de seus membros. No meu entender, contraria as próprias leis federais que criaram os conselhos, como destacou o presidente do SATOS, Pedro Sabione. Penso que este é um argumento que não deve ser esquecido dos arrazoados jurídicos contra esta trágica decisão. O prejuízo não seria só para profissionais acupunturistas não médicos, mas principalmente para a população brasileira. Isto sem falar na esperada queda da qualidade da acupuntura brasileira, qualidade esta que, como sabemos, é muito alta e respeitada no mundo inteiro. Na França, cerca de 30 anos atrás, quando a acupuntura por não médicos foi proibida, a qualidade da acupuntura francesa caiu tanto que o Ministério da Saúde francês voltou atrás da sua decisão anterior e hoje a acupuntura pode ser exercida por quem a conhece, médicos ou não médicos, da mesma maneira que praticamente em todos os países do mundo. Ainda bem que há recursos que serão certamente vitoriosos. Esperamos com otimismo que decisões das instâncias mais altas irão ao encontro, isto é, serão favoráveis à justiça, aos profissionais, à população e à própria qualidade da acupuntura brasileira. Eu respondi ao Dr. Evaldo pedindo para que ele viesse estar presente ao programa se possível, mas eu já sabia que ele tem uma agenda bastante complicada, e ele respondeu o seguinte: prezado Baldan, infelizmente não posso comparecer ao programa por impossibilidade de agendamento, mas como sempre, sei que será muito bem conduzido e peço para representar-me juntando ao seu trabalho de apresentador. Quero logo à noite de amanhã vê-lo no computador e, caso concorde, fazer meus comentários para você. Abraços, Dr. Evaldo Martins Leite. Bom, primeiro que os comentários do Dr. Evaldo são absolutamente sempre muito bem-vindos. O Dr. Evaldo é muito crítico, inclusive pessoalmente, ele pega muito no meu pé, pelo qual eu agradeço, Dr. Evaldo.
Ele é um grande acupunturista, médico, cardiologista, foi professor na Santa Casa de Misericórdia, respondeu processos por ensinar e praticar a acupuntura. É uma honra tê-lo como amigo, Dr. Evaldo, como profissional, como colega, sempre uma honra. Nesse sentido, eu até peço o depoimento da Marina Matias, que também foi discípula e é discípula do Dr. Evaldo Martins Leite. Gostaria que você falasse um pouco da figura do Dr. Evaldo, da luta dele pela acupuntura, e você, como fisioterapeuta, como vê essa decisão do TRF da primeira região? Primeiramente, falar do Dr. Evaldo é uma coisa extremamente complicada, né? Porque a gente não está falando de qualquer um. A gente está falando de uma pessoa que batalhou, como você mesmo disse, trouxe a acupuntura, não foi ele que trouxe, mas ele ajudou a introduzir, a consolidar a acupuntura no Brasil, faz parte da aba desde o começo, sempre lutou por isso, sofreu muito com isso, sofreu inclusive ações, como você mesmo disse, do CRM, dificultando a divulgação, o ensino da acupuntura, e sempre batalhou e nunca baixou a cabeça e sempre esteve à frente disso, peitando e tendo o prazer de ensinar acupuntura. É um prazer ter sido aluna, é um prazer conhecer o Dr. Evaldo, é uma pessoa maravilhosa, um digníssimo acupunturista e digníssimo médico. Não tenho nem palavras para dizer sobre ele. Sobre a decisão. Sobre a decisão, vamos lá. Bom, eu coloquei em carta semana passada algumas coisas sobre essa decisão e reitero aqui o que eu falei a semana passada. Posso ler um pedacinho, rapidinho? Rapidinho. Tá? Torna-se presunçoso, egoísta e parcial tal ato, que fere sobremaneira aos pacientes, os quais deveriam ser o foco do CFM, fiscalizar seus médicos e exigir serviços de qualidade. A acupuntura é uma arte milenar que não está diretamente correlacionada ao diagnóstico e tratamento médico. Cabe ao bom profissional conhecer os seus limites, andar em parceria com a ciência médica, solicitar interconsultas, não só médicas, mas de outras especialidades. Cabe ao bom profissional saber usar o que a ciência e a antiguidade nos trazem com maestria e eficiência. Uma ciência não impede e nem depende da outra. Em prol da saúde e dos nossos pacientes que carecem de atendimento adequado, exames, consultas e acompanhamento digno, deveríamos nos preocupar mais em estabelecer parcerias profissionais, criar a verdadeira equipe multidisciplinar, favorecer a integração e interação profissional, estabelecer a cooperação e não a competição profissional. Então, ao meu ver, essa decisão traduz exatamente isso, competição profissional. Eu concordo plenamente com o que a Marina está falando, porque as acusações contra a acupuntura não fazem o menor sentido, porque é uma decisão tendenciosa mesmo da entidade médica, como eu disse, que não representam todos os médicos, são nossos amigos, nossos colegas, trabalhamos em conjunto. A acupuntura e a massoterapia trabalha com outro tipo de diagnóstico, é o diagnóstico energético. As pessoas, às vezes, o paciente fala, pô, melhorei, vou reduzir o analgésico, vou reduzir o anti-inflamatório, vou reduzir o neuroléptico, vou reduzir o antidepressivo. Converse com o seu psiquiatra, converse com o seu médico. A gente nunca suspende, nunca entra nessa questão, que esta sim é uma questão médica. Administrar medicação, acompanhar o diagnóstico ocidental, isso é coisa de médico e a gente não entra nisso. Só que a gente dá condições e a gente pode trabalhar em conjunto com todas as outras atividades médicas no sentido de que a melhora do paciente. Nesse sentido, a gente está aqui disposto. E a gente já passou por fases muito difíceis, com acusações de que a acupuntura pode matar, pode ocorrer um pneumotórax, e pode, de fato pode ocorrer. Se você colocar uma agulha deste tamanho entre as costelas, tem que ser muito bom para atingir o pulmão e causar um ferimento no pulmão. E pelo que eu soube, foi feito por um acupunturista médico, infelizmente. O Luiz Carlos, acupunturista, escreve o seguinte: gostaria de entender o seguinte, os médicos sempre foram contra a acupuntura nos primórdios, porque agora eles querem o direito somente para eles. Outra coisa é porque eles não regulamentam a profissão do médico, primeiro para depois querer alguma coisa. Pois é, Luiz Carlos, a questão do projeto do ato médico realmente é uma regulamentação da profissão. Só que eles estão detalhando determinadas coisas em que, no meu modo de ver, quando se fala de acupuntura, é algo absolutamente de reserva de mercado que não faz o menor sentido. Como eu disse, a acupuntura é muito maior que qualquer especialidade médica, ela abrange
o próprio enfermeiro, ela abrange o fisioterapeuta, ela abrange o ortopedista, ela abrange a psicóloga em questões... Aliás, eu gosto muito da questão psíquica, o programa era para ser as condições de psiquismo, mas, enfim, acabou não dando certo, por conta dessa ação que fomos aí atropelados por essa decisão do TRF da primeira região. Então, como eu entendo, é uma reserva de mercado, é uma mudança de opinião, da água para o vinho, que até 95 era charlatanismo e agora virou especialidade médica. Como é que a ciência, em 20 anos, 30 anos, pula do charlatanismo para uma especialidade médica? Porque acha que é invasivo? O médico está fazendo exame de sangue, está aplicando medicação na veia, está fazendo catéter em hospitais. Eu recentemente tive parente ligado em um hospital, acompanhei, inclusive fiz acupuntura no hospital, porque era parente muito próximo, e avisando aos médicos que ia fazer. Avisando. Não estou pedindo autorização. Avisando os médicos que estavam fazendo acupuntura. Alguns gostaram, outros não gostaram, mas, quer dizer, enfim, estava querendo ajudar os médicos. O pessoal da enfermaria absolutamente favorável, vendo a controle de PA, da pressão arterial, rapidamente sendo resolvido por acupuntura, as pessoas maravilhadas com isso. A acupuntura poderia ajudar muito, mas muito mesmo, desde que seja realizada por pessoas que sabem. E mais, para fazer acupuntura direito, precisa conhecer taoísmo, precisa conhecer a filosofia taoísta do ponto de vista filosófico e a religião taoísta também sob o ponto de vista místico-religioso. Só com esse conhecimento abrangente do taoísmo, que não vem da filosofia ocidental, se pode praticar uma acupuntura de primeiro mundo. E infelizmente, afirmo que infelizmente os médicos não têm esse tipo de formação. Que deveriam sim. Quer complementar alguma coisa, Odair? Tem uma crítica ao Satóspe aqui já. Vamos lá, então. Então fala primeiro o que você acha sobre por que a acupuntura virou de charlatanismo para especialidade, porque, como está perguntando o Luiz Carlos, acupunturista. Ao meu ver, é pura reserva de mercado. Não tem outra coisa a não ser reserva de mercado como você vem afirmando desde o início, por uma minoria médica. Eu gostaria de estar dizendo alguma coisa aqui, esclarecendo uma internauta que diz que o desembargador, quando julgou esses recursos, diz que a partir da publicação desse acórdão ninguém mais poderia exercer a profissão de acupunturista, a não ser os médicos. Eu acho que aí existe algum engano seu, cara internauta, porque no julgamento de um recurso não pode ser julgado nada que não tenha feito parte da inicial, e na inicial não fazia parte isso. Na inicial julgava-se, pedia-se tão somente a anulação das resoluções dos conselhos da área da saúde, reconhecendo a acupuntura como uma especialidade dos seus membros. Portanto, só isso pode ir a julgamento nesse recurso, e nada mais do que isso. O Baldão estava falando aqui do charlatanismo e da especialidade, que foi aí em 20 anos. Eu acho que não foi em tanto não, Baldão. Porque até 1995 era charlatanismo. Não, então, de 60 a 95 era charlatanismo. 95 para cá virou ciência. 96 passou a ser especialidade médica. Virou ciência. Então, é de um ano para outro. Quer dizer, não dá para a gente entender isso, né? Vamos lá, o que estão falando do Satóspe, que a gente falaram. Vamos aqui, ó. Antes, porém, a Elizabeth Galvão Rodrigues, pelo qual agradeço a manifestação e escrita, porque ela trabalhou em órgãos médicos, eu conheço pessoalmente, e ela acredita que um bom acupunturista não precisa ser médico, pois antes do CRM, CFM ser a favor, já ela existia. Ela fez um tratamento e obteve boas melhoras. Obrigado, Elizabeth Galvão Rodrigues, pela sua participação e declaração. O paulistano fala, absurdo isso,
Nossa, está correndo rápido aqui, desculpem aqui, só um minutinho. Paulistano. Absurdo de só médico poder fazer acupuntura aqui em diante. Porque o Conselho de Medicina antes era charlatanismo e agora é algo funcional. É isso que a gente acabou de responder. Carla Nogueira. Com a decisão do TRF Primeira Região, os acupunturistas tradicionais poderão continuar trabalhando? Como nós falamos, Carla, e o Odair Sabione disse, por enquanto a gente não tem acesso ao acórdão que ainda não foi publicado. Quer dizer, está em suspensos as atividades dos terapeutas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, psicólogos e farmacêuticos, e só em Brasília, né, âmbito nacional. Âmbito nacional, enquanto esse acórdão não for publicado. Os outros, teoricamente, as outras profissões estão praticando. Eu sou só acupunturista, porque outro dia eu quase bati numa pessoa aqui. Você é só acupunturista? Eu falei, olha, eu estudei 20 anos acupuntura, me estudo que nem um louco, ainda não aprendi, você vai falar que é só acupuntura, né? Quer dizer, como se fosse pouca coisa, né? Não, só um parênteses rapidinho. Pois não. O que eu tenho aqui da página do TRF de hoje, ele fala também do Conselho de Farmácia, Enfermagem, Psicologia e Fonoaudiologia. Então tem mais alguns conselhos envolvidos. Mais conselhos. Mas enquanto não saiu o acórdão, a gente não sabe. A Leila coloca o seguinte: primeiramente agradeço esse momento de discussão. Sou psicóloga, especialista em acupuntura e, na minha opinião, a MTC, a medicina tradicional chinesa, tem princípios filosóficos sólidos e esta atitude da classe médica vai contra os princípios básicos, uma vez que cada profissional tem uma visão diferenciada em relação ao paciente, o que a gente absolutamente concorda. Tem tanta gente escrevendo aqui, eu peço desculpas que estão correndo tanto aqui que eu às vezes perco aqui. Vai contra os princípios básicos, uma vez que cada profissional tem uma visão diferenciada em relação ao paciente conforme a sua formação. Esta atitude inviabiliza essa escolha do paciente. Vocês concordam com o meu comentário? Grande abraço. Eu particularmente concordo plenamente que se há não é um clamor na sociedade para que a acupuntura seja feita por médicos. Isso não existe. O que existe é uma classe, é uma entidade, não é uma classe. Não são os médicos. Eu não gosto de falar genericamente os médicos, porque é uma classe maravilhosa. O que existe é uma política dentro de uma entidade, e eu inclusive fiz o jornal de jovens médicos, eu conheço muito bem o ensino da medicina no Brasil, e conheço também os corredores internos de algumas entidades paulistas de médicos. E eu sei como eles fazem política. Eu sei muito bem como eles fazem política. E são essas entidades que estão querendo abarcar e proibir quem realmente faz a acupuntura de verdade. Existem acupunturistas ruins? Existem sim. Óbvio que existe acupunturista ruim. Como existem médicos ruins, advogados ruins, mecânicos ruins, funileiros ruins, fisioterapeutas ruins, presidentes ruins. Existe um monte de coisa ruim. Então, que a sociedade sim faça a sua avaliação e diga com quem eles vão querer fazer acupuntura. O que você acha sobre isso, Marina Matias? Olha, não só eu concordo, como vem de encontro ao que eu falei anteriormente, né? A acupuntura ela é muito superior, como você falou no começo do programa, a qualquer formação, né? Na área de saúde ou não. O que difere a minha acupuntura da sua acupuntura? Eu tenho uma formação em ciência ocidental, eu sou fisioterapeuta, aliás, sou especialista em neurologia antes de ser especialista em acupuntura. Você vem de uma outra formação, vai diferir única e exclusivamente nossa visão sobre o paciente. Mas as nossas bases de medicina tradicional chinesa são as mesmas. Então, plenamente a favor do que ela disse, concordo em gênero, número e grau. É exatamente isso. A Ana Maria está falando aqui de caças às bruxas. Eu não me considero bruxa não, viu, Ana Maria? De jeito nenhum, nem bruxo tampouco. Vamos agora conversar para ver como será a aplicação dessa decisão. Não queremos fazer caças às bruxas ou que o consultório de outras especialidades seja somente por dia fechados, afirmou o ex-presidente do Colégio Brasileiro de Acupuntura e tal, etc. Tá bom. O Luiz Carlos ainda fala que é o seguinte, que ainda não está claro se está proibido ou não, enquanto não sai nada do acórdão, quer dizer que não podemos trabalhar. Eu estou perguntando para ele, Luiz Carlos, qual é a sua formação? Porque parece que não. Eu sou acupunturista, parece que eu posso trabalhar, não, David? Na realidade, todos podem trabalhar, todos não foi publicado o acórdão. Aliás, o acórdão até agora não foi publicado, então todos podem trabalhar.
Tem a Ana Maria pergunta como é o diagnóstico da acupuntura de acordo com a Organização Mundial da Saúde e como é a aceitação dos brasileiros em relação à acupuntura. Ana Maria sempre ajudando no nosso programa. A Ana Maria é uma pessoa culta, inteligente, estudiosa e sempre nos ajuda. Há vários tipos de diagnóstico que a medicina chinesa e a acupuntura faz. Eu gosto de pegar os pulsos. A gente pega os 2 pulsos do paciente e faz um levantamento de 12 funções. 12. A gente sabe coração, fígado, vesícula, bexiga, rim, pulmão, intestino grosso, intestino delgado, vasoconcepção e vasogovernador. A partir desse diagnóstico, que precisa ter sensibilidade, você faz uma receita de pontos para equilibrar energeticamente essa pessoa. Mas pode ser pela língua, pode ser pelo pavilhão auricular, pode ser pela planta do pé, que mais? Abdômen. Pelo abdômen, apalpando o abdômen, exatamente. Que mais? Acho que é isso, né? Acho que é isso. Posso fazer um parênteses rapidinho sobre isso? Pode. Hoje, puxando no site do TRF também, eu até escrevi no meu Facebook sobre isso, onde vem o esclarecimento do TRF e fala o seguinte: esclarece o magistrado que a prática milenar da acupuntura pressupõe a realização de prévio diagnóstico e a inserção de agulhas em determinados pontos do corpo humano, a depender do mal diagnosticado no exame. Isso era uma coisa que também eu acho que a gente podia conversar, porque é uma falta de conhecimento total do que é acupuntura, de como se dá acupuntura, como se dá o diagnóstico de acupuntura. De fato, a inserção de agulhas em determinado ponto, ela é determinada pelo diagnóstico, mas não médico, e nem exame médico. É um diagnóstico de acupuntura, feito através da pulsologia, da análise da íris, da análise da mão, da própria postura, dos sintomas do ponto de vista de acupuntura que o paciente traz para você, né? Não só do diagnóstico médico, a gente já pode até se beneficiar de um diagnóstico médico, mas não somos nós que vamos fazer. O diagnóstico é trazido para nós. O diagnóstico médico normalmente ajuda o acupunturista a auxiliar no tratamento. Ou a acupuntura pode ser uma terapia complementar, ou ela pode ser uma terapia principal. Ou melhor, a acupuntura deveria ser uma terapia preventiva. Sobre discutir o que nós temos que fazer para divulgar a acupuntura, o Salutos foi criado para isso. Eu entrevisto homeopatas, médicos antroposóficos, pessoal que trabalha com oligominerais, enfim. O Salutos é um programa absolutamente aberto. Mas sempre que possível eu faço os comentários de como a acupuntura trata determinadas patologias. Nós, acupunturistas, segundo o que eu penso, eu não me preocupo com o diagnóstico médico. Tem um problema de gastro, pode ser uma úlcera, pode ser uma leve gastrite. A gente vai tratar o paciente independente de saber se é uma úlcera, se é uma leve gastrite, se é uma inflamação de cólon ou se é uma intolerância a glúten. Nós vamos tratar o paciente. A medicina ocidental aprende a tratar doenças. Nós aprendemos a tratar pessoas, pacientes. Esta é uma grande diferença. Se me permite alguma Por favor, coisa Odair. sobre o diagnóstico, eu acho que o diagnóstico médico, ele ajuda o acupunturista a não tomar algumas decisões, em alguns casos que são exclusivamente tratamento de médico mesmo. A medicina ocidental é que tem que tratar. Eu não vejo como a acupuntura, por exemplo, poderia tratar um caso de câncer. Aí tem que ser um tratamento médico. Ainda assim, como cuidado paliativo, chamado pela Organização Mundial da Saúde, eu tive muitos pacientes, muitos, não foram poucos não, de pacientes que faziam quimioterapia, chegavam no consultório com um balde vomitando, eu fazia acupuntura, eles saíam e falavam, vou querer macarrão com tomate. Então, esse é o trabalho da acupuntura. Agora, o diagnóstico médico vem nos ajudar a que nós não comecemos um tratamento de uma pessoa com um CA, atrasando o tratamento médico ocidental. Esta é uma visão, inclusive, correta dos médicos, dos Conselhos Federais de Medicina. Que a acupuntura pode, em tese, mascarar um sintoma e a pessoa não procurar um médico adequado para aquele tratamento. Mas o bom acupunturista nunca faz um tratamento sem ter o diagnóstico médico antes, Baldão. Uhum. Aquele acupunturista consciente, como nós sabemos que a grande maioria você já disse, existem maus acupunturistas? Existem sim. E se existem esses maus acupunturistas, é justamente pela falta de uma regulamentação da profissão de acupunturista, permitindo assim, propiciando que más escolas estejam estabelecendo por aí
estabelecidas por lei, formando maus acupunturistas. Se nós tivéssemos uma regulamentação da profissão, isso acabaria. Com certeza. Aliás, o Estado de São Paulo deu um passo atrás em relação a isso, porque nós tínhamos no Estado de São Paulo o curso técnico de acupuntura. E o Conselho Estadual de Educação, mediante um parecer totalmente tendencioso, resolveu acabar com o curso técnico de acupuntura em São Paulo. Na ocasião, nós estivemos no Conselho Estadual de Educação e eu conversei com a conselheira Neide Cruz e disse a ela que São Paulo estava dando um passo atrás, porque ele estava deixando de ter escolas que eram fiscalizadas pela Secretaria de Educação e deixava essas escolas como cursos livres, sem nenhum tipo de fiscalização, propiciando assim cada vez mais os maus cursos que dão aí acupuntura em 3 meses, em 6 meses, que a gente não vê possibilidade de ser. Não, de jeito nenhum. Eu concordo plenamente e repito que existem maus acupunturistas, eu reconheço isso, admito isso, como eu reconheço que existem maus médicos, maus advogados, maus engenheiros. A Ana Maria escreve o seguinte: posso estar falando besteira? Não está não, Ana. Tanta coisa errada com a saúde pública no Brasil, será que o CRM ou o CFM não deveria se preocupar com as filas de espera no SUS, os erros médicos gravíssimos, ao invés de se preocupar com a acupuntura que só traz benefícios como complemento no tratamento médico? Eu concordo plenamente. Ela inclusive falou assim, existem péssimas faculdades de medicina também. E o pior, né? Hoje, sem qualquer tipo de bairrismo, mas algumas faculdades aqui da América Latina, hoje o profissional deles que trabalha 1 ano, 2 anos no Brasil, eu não sei direito, não me recordo do tempo, eles podem exercer a medicina no país normalmente. A Ana Maria, como é o diagnóstico da acupuntura de acordo com a Organização Mundial da Saúde, nós já falamos aqui. O Luiz Carlos fala que o SATOSP deveria ter um pouco mais de voz ativa, divulga muito pouco ou quase nada sobre os nossos direitos. O seu site também divulga muito pouco a respeito deles. Luiz Carlos, pode responder, senhor Daí. Luiz Carlos, o SATOSP divulga aquilo que nós podemos, aquilo que realmente está afeto a nós. Por não sermos uma profissão regulamentada, quais os direitos que nós podemos dizer que temos? É aquilo que a Constituição Federal nos propicia, quando no seu artigo 5º, inciso 13º, que me parece que também é citado nesse acórdão, não tenho certeza, mas parece que ele é citado nesse acórdão, dizendo que toda profissão que não é regulamentada é de livre exercício por qualquer cidadão brasileiro. O SATOSP luta sim, vem lutando e muito, porque a Anvisa, tentando coibir aí o trabalho dos acupunturistas, nega qualquer pedido de alvará de funcionamento para quem não seja médico. Me parece, eu acho que a Marina pode me informar melhor, até para os fisioterapeutas é negado, não é isso, Marina? O meu alvará é de fisioterapia. Como então, é reconhecido como especialidade na fisioterapia, então eles não podem me impedir de fazer, não podia, eu não sei nem mais como vai ficar daqui para frente, de fazer acupuntura, mas o meu alvará é de fisio, não é de acupuntura não. Então, e o SATOSP, através do seu advogado, doutor Silvio Célio de Rezende, ele vem fazendo um trabalho muito eficaz, conseguindo aí esses alvarás junto à vigilância sanitária, em primeira mão como uma medida de liminar, e depois esses casos vão a julgamento. Já temos vários casos desses julgados a nosso favor, dando alvará de funcionamento para os acupunturistas não médicos. O que a gente acaba percebendo é que, na verdade, existe uma política dessas entidades que mais querem desinformar, trabalham com terrorismo,
plantam notícias da informação e os jornalistas despreparados vão publicando sem nenhum tipo de critério. A Carla Nogueira escreve o seguinte: as pessoas dizem tanto sobre a necessidade da união da categoria para a luta pela acupuntura, mas se esquecem que esta união começa por sua filiação ao sindicato da categoria em São Paulo, que é o SATOSP. Está defendendo a categoria aqui a Carla, o SATOSP inclusive. O Rafael falou, deixa eu só ver se é o Rafael, sim. Foi legal falar sobre o assunto da acupuntura nos hospitais. Estou com um projeto para a implantação da acupuntura nos postos de saúde da minha cidade, que é Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, e está muito difícil. Eu lamento. Passo Fundo, assim como todo o estado do Rio Grande do Sul, está à frente em muitas coisas neste país. Aqui em São Paulo, na época que a prefeita Luísa Erundina foi prefeita, a acupuntura estava no SUS. Hoje ela já existe, mas a gente tem esse porém, a gente tem esse problema de contratação de acupunturistas achando que só médico pode fazer. Mesmo porque as pessoas desinformadas e a imprensa tendenciosa, somada com entidade de classe com interesses escusos, dá isso que acontece, que todo mundo fica falando, agora é só médico, as pessoas mandam aqui e-mails pra gente, etc. Aqui a Luciana está falando isso mesmo, ó, a grande confusão que acontece. Eu vi uma entrevista hoje com acupunturistas na rádio Metropolitana AM, as professoras falaram que podemos trabalhar. Podemos mesmo? Não corro o risco de ser multada ou poder perder o meu CREFITO. Bom, falando nisso, eu vou dar nota aqui que o COFITO fala sobre a decisão do TRF1 em relação ao exercício da acupuntura. Aqui é uma nota oficial do COFITO, tá? Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, COFITO, esclarece que o julgamento realizado no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, TRF1, ocorrido no último dia 27 de março de 2012, não há de produzir efeitos enquanto não houver sido publicado o respectivo acórdão, cujo conteúdo será examinado pormenorizadamente pela sua Procuradoria Jurídica, em conjunto com todas as Procuradorias Jurídicas dos Conselhos Regionais de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, a fim de que possam ser adotadas todas as medidas cabíveis para reverter a situação anunciada de maneira precipitada pela imprensa brasileira, relativamente à prática da acupuntura por profissionais fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. Continua a nota do Roberto Matar Cepeda, que é o presidente do COFITO, o seguinte: salienta-se sim, outros sim, que em matéria de interpretação de leis federais e em matéria de cunho constitucional, os órgãos competentes para a última palavra são, como eu disse no início do programa, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, e o Supremo Tribunal Federal, que é o STF. Razão pela qual a atual situação dos profissionais que exercem a acupuntura não há de sofrer qualquer alteração, enquanto não esgotadas todas as instâncias recursais e judiciais que serão prontamente utilizadas pelo sistema COFITO-CREFITO, para fazer valer o legítimo direito de seus profissionais. Assinado pelo Roberto Matar Cepeda, presidente. A Marina, que é fisioterapeuta, está fazendo um sinal aqui, quer falar? Fale, Marina. Existe, além disso, também uma nota do CREFITO 2 e do SINFITO, se não me engano, posso estar enganada, dizendo que em 1987 houve trânsito em julgado extensivo aos fisioterapeutas de todo o Brasil e ao sistema COFITO e CREFITO da primeira turma do COLEM do Tribunal Federal de Recursos, que é o atual Supremo Tribunal de Justiça, firmando jurisprudência que o fisioterapeuta está legitimado ao exercício da acupuntura. O que eles questionam é que esse o que seria hoje o Supremo Tribunal Judiciário, ele é superior ao TRF, então questiona-se também a validade, se um sobreporia o outro ou não. A gente só vai ter certeza disso tudo quando sair o acordo. Quando sair o acordo, a gente não tem exatamente qual é o texto dele. Tudo isso que foi colocado, nós colocamos desde o início, né, de que essa proibição só teria valor após a publicação do acordo, desde o início que a gente está falando isso. Eu gostaria de estar completando aqui aquela resposta aqui do nosso internato, acho que é o Luiz Carlos, né? Isso, Luiz Carlos. Quanto ao que o SATOSP pode fazer, quanto às informações que o SATOSP põe no seu site, Luiz Carlos, o SATOSP toma cuidado de estar colocando no site só as notícias que ele consegue configurar
como sendo legítimas. Se você tiver o cuidado de entrar no nosso site, você vai ver que nós pusemos um esclarecimento a semana passada, justamente em relação a essas publicações de que só os médicos poderiam aplicar a acupuntura. Foi uma divulgação, nós colocamos alguma coisa muito bem estudada, muito bem elaborada, com muito cuidado, porque as informações que nós tínhamos eram informações que vinham do Conselho Federal de Medicina, que nós não sabíamos até onde elas eram verídicas ou não, e até agora continuamos não sabendo, só vamos ter a certeza disso após a publicação do acórdão. O que nós nos deparamos muito por aí são com pessoas que passam a divulgar o que lhes vem na cabeça sem antes procurar ver a veracidade daquele fato. Divulgam, quando a gente vai ver não era nada daquilo, era uma coisa muito diferente. E o Satóspe toma cuidado em não fazer isso, a fim de não estar iludindo os acupunturistas. Esse cuidado o Satóspe vem tomando. O Paulistano pergunta o seguinte: antigamente os médicos diziam que a acupuntura não funcionava, agora eles querem só os médicos a apliquem. O que mudou nesse meio tempo? Meu modo de ver, Paulistano, o que existia era uma campanha contra a crença na acupuntura, como se a acupuntura fosse fosse o quê? Uma religião. Né? Eu atendi convênio, inclusive em clínicas médicas com ortopedistas. Eu ainda atendo em clínica de ortopedista, colega, amigo, a gente discute casos, é maravilhoso o nosso aprendizado junto aos médicos. Mas sempre teve uma classe que sempre quis denegrir a imagem da acupuntura, como se fosse uma coisa menor. Eu atendo um paciente cujo parente é professor, eu não posso citar muita coisa, senão é capaz de ser discutido, mas é um professor de uma universidade no interior de São Paulo, que ao saber que ele fazia acupuntura comigo preventivamente, ele falou: pô, mas você acredita em duende? Professor de medicina. E isso faz 2, 3 meses. Quer dizer, então não é uma coisa tão antiga. Mudou nesse meio tempo que as pessoas estão procurando acupuntura cada vez mais e estão achando que tomar medicações demais pode fazer mal. Eu já fui muito mais contra a alopatia. Depois de ter pacientes, amigos, familiares salvos pela alopatia, eu mudei um pouco o meu modo de pensar. Mas que existe uma proliferação, existe um interesse econômico chamado indústria farmacêutica, que é muito potente, e que esse é um perigo. Eu acho que a gente usa medicações demais. E a acupuntura realmente faz com que você tome menos medicações químicas. Procure alimentação pela nutracêutica, procure os meios mais naturais como a homeopatia, como a antroposofia, que são sim especialidades médicas. A gente não dá medicação antroposófica, nem medicação homeopática. Né? Quando muito a gente dá dicas de alimentação, um ou outro chá, que já estão sendo presos pelos médicos. Você já não pode comprar, por exemplo, unha de gato na farmácia homeopática, que é um alimento natural, uma medicação natural. É uma fisioterapeuta, fitoterapia na área natural. Antigamente você comprava unha de gato à torta direita, hoje você não pode comprar um extrato só com receita médica. Quer dizer, onde vamos chegar nesse ponto de vista? Tem que passar pelo médico para pegar uma receita de unha de gato, por exemplo. A Leila fala o seguinte: como eu falei, sou psicóloga e especialista em acupuntura pela Sobrapa, Sociedade Brasileira de Psicologia e Acupuntura, e ela pergunta se precisa se filiar a alguma outra associação de acupunturistas que não seja vinculada ao conselho de classe. Eu não vejo isso, né? A entidade já defende a Sociedade Brasileira de Psicologia e Acupuntura, que aliás tem uma nota oficial, vou esperar você responder que eu vou ler a nota oficial deles. Não há necessidade. Nós não temos, na realidade, nós não temos nenhum conselho de acupuntura, até porque a profissão não é regulamentada, por ela não ser regulamentada, não tem como ter um conselho. Agora, se ela quiser ajudar nesta luta que o Satóspe vem empreendendo pela regulamentação e pela melhora cada vez mais da acupuntura no Brasil,
ela pode estar se sindicalizando ao SATOSP, ou dependendo do lugar que ela está, não sei se ela é de São Paulo, se ela for de São Paulo ao SATOSP, se for do Paraná ao SATOPAR, se for do Rio de Janeiro ao SINDACTA, porque na realidade são as entidades hoje que lutam pela acupuntura, são esses sindicatos. A nota oficial da Sobrapa diz o seguinte: a Sociedade Brasileira de Psicologia e Acupuntura, Sobrapa, assim como todos os envolvidos na defesa da acupuntura multiprofissional, isso sim é uma determinação da OMS, da Organização Mundial da Saúde, que a acupuntura é patrimônio da humanidade e deve ser multiprofissional, livre de reservas e mercados e a favor da saúde da população brasileira, respeitando as diretrizes da Organização Mundial da Saúde, da Unesco, a acupuntura como patrimônio imaterial da humanidade, e também em conformidade com a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, que já foi aprovada aqui no Brasil pelo Conselho Nacional de Saúde, informa que está mobilizada e atenta a qualquer divulgação oficial sobre a decisão divulgada pela imprensa brasileira acerca do julgamento realizado no Tribunal Regional Federal na Primeira Região, TRF1, em relação ao exercício da acupuntura ocorrido no dia 27 de março. Então essa é a nota oficial da Sobrapa, atenta ao que a Leila escreveu aqui. Luciana gostaria de saber a opinião do querido Odair sobre a criação da Faculdade de Acupuntura e como seria a adaptação dos pós-graduados. Odair. Eu sou favorável, sim, ao curso superior de acupuntura, e a adaptação vai depender muito do que disser, de como sair essa regulamentação, como vai ser essa lei regulamentando a acupuntura e criando os cursos superiores de acupuntura. Dependendo de como essa lei sair é que vai ser feita a adaptação. Nós não podemos nunca nos esquecer que a Constituição Federal, em um de seus artigos, lá nos dá o direito adquirido. Então eu acredito que, até por esta razão, todos aqueles que já estiverem exercendo a profissão terão como estar se enquadrando dentro da profissão de acupunturista. A direção do Colégio Brasileiro de Acupuntura e Medicina Chinesa, ABACO-CBA, esclarece que o julgamento realizado no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, ocorrido no último dia 27 de março, não há de produzir efeitos enquanto não houver sido publicado o respectivo acórdão, cujo conteúdo será examinado pormenorizadamente pela sua Procuradoria Jurídica, com todas as Procuradorias Jurídicas do Conselho, etc., etc. Portanto, senhores alunos e professores do Sistema Educacional ABACO-CBA, as decisões judiciais parciais não devem preocupar os alunos devidamente matriculados em cursos regulares de acupuntura de nossa instituição. Vale dizer, cursos autorizados por órgãos públicos, e o direito adquirido jamais foi prejudicado pela Justiça Brasileira. Na Constituição Federal do Brasil, em seu artigo 22, inciso 16º, segunda parte, atribui à União o ônus de regulamentar o exercício de profissões. Nesse sentido, qualquer decisão que impeça o exercício da atividade de acupunturista é inconstitucional, pois a legislação regulamentadora do exercício dessa atividade ainda não foi editada. Por esta razão, vivemos em um país onde vigora o Estado democrático de direito, quem venha a ser subordinado do Estado ao ordenamento jurídico do país, temos a plena certeza que tal decisão de viés eminentemente corporativista não prosperará quando levada à apreciação das Cortes Superiores do Brasil. Oxalá que assim seja. Quem assina o texto é cordialmente o Dr. Sorraco Bastos. Diretor adjunto para o Brasil da World Federation of Acupuncture, Substation Societies e etc. A WFAS, órgão vinculado à Organização Mundial da Saúde. Eu tenho outras